Neemias, capítulo 1. Verso 1. Amém? Todos encontraram? Amém, glória a Deus. Aleluia. Vai em paz. Amém? A partir do primeiro verso diz assim: palavras de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora de que disseste a Moisés, teu servo: se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim, obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo. Tu os resgatastes com o teu grande poder e com o teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos às orações, à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Palavra do Senhor. Amém? Feche seus olhos. Ó meu Pai, que o teu Santo Espírito, Deus, se revele a nós nessa noite, Pai, nos revelando a tua palavra. Faz-nos, Pai, entender a tua mensagem, meu Pai. Nos erga, nos coloque de pé, Senhor, para a glória do teu nome. Pai querido, Pai amado, que sejamos aqui, ó Deus, fortalecido na tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. E que o Senhor, Pai, tenha a tua benevolência nessa noite, Pai, com os teus filhos, a nos alimentar espiritualmente. Para a glória do teu nome, meu Pai, que a tua palavra seja ministrada, Pai, com sabedoria, coerência e santidade, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Irmãos, aqui relata a história de Neemias, aonde ele se encontra com alguns irmãos e ali ele recebe
a notícia do seu povo padecendo, né, foi destruído a cidade, o muro foi destruído, e ali ele se rasga, ele pranteia, ele chora, e ele se apresenta para Deus. Ele começa a orar ao Senhor, começa a clamar, começa a pedir para Deus, porque aquela notícia para ele o abalou, mexeu com a sua estrutura. E não é fácil para nós hoje, como cristãos, como filhos, como servo do Deus Altíssimo, receber uma notícia dessa de um povoado, de irmãos, de pessoas, né, estando sendo destruída, estando em desolação, estando passando necessidade, estão numa calamidade total. Então Neemias, ele olha para esse cenário, recebe essa situação, ele pranteia, ele chora. Mas há algo importante na vida de Neemias. É o relacionamento que ele tem com Deus. Muitas das vezes nós olhamos para o cenário, agradecemos a Deus, louvamos, cultuamos a Deus quando tudo nos vai bem. Nós agradecemos a Deus, lembramos de Deus, quantas maravilhas Ele nos tem feito. Quantas maravilhas Ele tem realizado dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, na nossa família. Muitas das vezes esquecemos de olhar para aqueles que estão lá fora, que também fazem parte da nossa família. Negligenciamos muitas das vezes a intimidade e o relacionamento com Deus. Nós daremos continuidade aqui no texto, vamos até lá no capítulo 6 aproximadamente, até o capítulo 6 mesmo, para entender um pouco dessa história e ver o que Deus tem para nós. Irmãos, não é coisa simples, não é fácil. Nós que estamos trilhando um caminho, seguindo Jesus Cristo, nós temos todo um processo, nós temos toda uma vida. Nós aqui, neste mundo, neste lugar, nós somos peregrinos. Somos estrangeiros nessa terra. Diga-se de passagem, o mundo não nos conhece e também não gosta da nossa estadia aqui. Por isso nós encontraremos dificuldades em muitas coisas na vida. Nos depararemos com lutas, nos depararemos com obstáculos, depararemos com falsos. Porque a nossa caminhada aqui, ela é uma caminhada em santidade. E nem todos querem ver a minha, a sua, a nossa alegria, o nosso sucesso, a nossa felicidade. Então Neemias, ele se depara com uma situação triste e deplorável. Daqueles que conseguiram sair do cativeiro, estão em calamidade. Agora, vamos olhar para nós. Quantos estão em cativeiros ainda? Quantos estão aprisionados ainda? Cativeiro que eu falo não é preso dentro de 4 paredes. Cativeiro que eu falo não é estar preso dentro de uma cela. Cativeiro que eu falo é estar preso no pecado. É estar preso nas garras de Satanás. Esse é o cativeiro que as famílias estão vivendo hoje. Esse é o cativeiro que as pessoas estão enfrentando hoje. E diga-se de passagem, não são só os que estão lá fora. Muitos que estão dentro da igreja estão ainda vivendo dentro de cativeiros. Não conseguiram ainda se libertar. Porque o pecado ainda faz parte na vida dela. O pecado ainda tem acesso à vida daquela pessoa. E aí podemos ver a destruição de casamentos, destruição de famílias. Pessoas mal-sucedidas na vida. Pessoas sem projetos. Pessoas sem sonhos. Pessoas sem expectativa. O que é isso, irmãos? Cativeiro. Cativeiro.
Só que nós temos um Deus que liberta. Ele é um Deus libertador. É um Deus que pode tirar de lá do fundo do poço e trazer você de volta à tona. Trazer você de volta para cima, te dar vida, te ressuscitar você. Mas para isso você precisa ter fé. Para isso você precisa crer num Deus vivo que pode todas as coisas. Irmãos, infelizmente hoje as pessoas estão perdendo a fé. Estão perdendo a credibilidade com Deus. Sabe o que Neemias tem aqui? Intimidade. O que nós precisamos hoje, irmãos, o que nós precisamos hoje, a igreja no geral, é estabelecer um relacionamento sólido com Deus. Porque o relacionamento que hoje muita igreja tem hoje, a maioria das igrejas tem hoje, a igreja que eu falo no geral, né, somos nós. Muitas pessoas têm um relacionamento com Deus hoje supérfluo, superficial, e acha que está bom demais. Muitas pessoas veem hoje o Deus como um servo na vida dele. Senhor, faz isso para mim, Senhor, faz aquilo, Senhor, faz. Não tem como um Deus altíssimo e soberano sobre todas as coisas. Deus não é o nosso servo, Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso dono. Ele é o nosso dono. A partir do momento que a igreja entender isso, viver o que precisa viver, as coisas mudam, as coisas saem do lugar, nós passamos a dar mais um passo para frente. É isso que a igreja está precisando hoje. É estabelecer um relacionamento sólido com Deus. E um relacionamento sólido, o irmão falou agora há pouco, um relacionamento sólido, irmãos, não é eu oro hoje, domingo que vem eu vou orar novamente. Isso não se trata de relacionamento. Relacionamento é como um casamento. Eu estou deitado com a minha esposa todos os dias. Eu deito com minha esposa todos os dias. Eu falo com minha esposa todos os dias. Eu converso com minha esposa todos os dias. Sejam elas coisas agradáveis ou sejam elas coisas ruins. Não é assim? Com o nosso Pai é da mesma forma. É da mesma forma. Eu tenho coisas boas para falar para o meu pai. Eu tenho coisas boas para engrandecer o nome dele, mas eu falo, Senhor, eu estou numa peleja. Senhor, eu estou vivendo uma luta. Senhor, tem alguma coisa difícil para mim que eu não estou conseguindo sair deste lugar. Parece que eu estou no labirinto. Ou parece que eu estou lá no deserto, dando voltas no muro. Então, relacionamento é justamente isso. É você ter diálogo com a pessoa. E diga-se de passagem, esse relacionamento sólido não é somente nós falarmos, porque Deus também fala. Então também temos que parar para ouvir o que Ele tem, porque a instrução, para nós que somos filhos, que somos servos, provém dEle. A instrução da igreja não vem do mundo. A instrução da igreja, ela vem propriamente de Deus, para a vida do homem, da humanidade. Dos servos, dos filhos, mas aqueles que atentam para ouvir a sua voz. Então precisamos restabelecer um relacionamento sólido com Deus. Isso é primordial, é indispensável e é eficiente na vida de todo ser humano. Amém? Glória a Deus. Agora nós vamos falar acerca dessa reconstrução do muro que foi destruída. Reconstruir é difícil, mas é necessário. Certo? Agora, por que reconstruir é difícil? Nem todos estão ao seu favor. Nem todos estão ao seu favor. Nem todos cooperarão com você na reconstrução de algo. Nem todos. No capítulo 2, no mês de Nisan, no 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Por isso o rei me perguntou,
por que o seu rosto parece tão triste se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Irmãos, esse semblante, ele muda, ele varia de tempo. Por quê? Dependendo da notícia que você recebe, dependendo do estado de espírito que você está vivendo, esse semblante muda. E o rei, por conhecê-lo, sabia que ele não estava doente. Eu tinha uma vivência com ele. Se eu ver a minha esposa passando mal ali, eu vou ver, opa, minha esposa não está legal. Minha esposa não está bem. E o rei percebeu que o seu servo não estava bem. O semblante dele estava triste, não, mas ele não estava doente. O que aconteceu? Tem alguma coisa? Aí ele pega e relata o acontecido, a destruição do muro, a destruição de Jerusalém. Com muito medo, eu disse ao rei que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade em que estão sepultados meus pais está em ruínas e as portas foram destruídas pelo fogo? O rei me disse: o que você gostaria de pedir? O que Neemias fez? Então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei: se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que me deixe ir à cidade onde meus pais estão enterrados, em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Então o rei, estando presente a rainha, sentada ao seu lado, perguntou-me: quanto tempo levará a viagem? Quando você voltará? Marquei um prazo com o rei, e ele concordou que eu fosse. A seguir, acrescentei: se for do agrado do rei, eu poderia levar cartas ao rei, do rei aos os governadores do Trans-Eufrates, para que me deixem passar até chegar a Judá, e também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para as portas da cidadela que fica junto ao templo, para os muros da cidade e para a residência que irei ocupar. Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos. Com isso, fui aos governadores do Trans-Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Acompanhou-me uma escolta de oficiais do exército e de cavaleiros que o rei enviou comigo. Sambalate e o Oronita e Tobias, o oficial amonita, ficaram muito irritados quando viram que havia gente interessada no bem dos israelitas. Agora, olha para cá. Irmãos, ele fala a situação para o rei, ele abre para o rei. O rei entende a situação que ele está vivendo e ele recebe do rei os pedidos. Ele consegue através do rei os pedidos. Mas vem cá, o rei apresentou para ele o tempo necessário. O rei liberou para ele as cartas, para ele passar aos governadores e ao governador do Trans-Eufrates. Mas também liberou para ele o quê? O material. Como que um homem conseguiria isso, irmãos? Se não tiver o agir de Deus. Se não tiver um relacionamento sólido com Deus. Se o homem não tem um relacionamento sólido com Deus, a primeira porta que ele bate é fechada. Se o homem não tem um relacionamento com Deus, ele não consegue. Ele não consegue sair da cidade, ele não consegue sair do país, ele não consegue sair do universo, ele não consegue sair de nada. Se ele não tiver um relacionamento sólido com Deus. Então Neemias, ele tem esse princípio dentro dele. Quando o rei perguntou: o que queres me pedir? O que ele fez primeiro? Orou. Sabe, irmãos, nós cristãos negligenciamos muita coisa na vida. Muita coisa mesmo. Às vezes nós queremos alguma coisa, mas não oramos. Queremos algo, mas não pedimos. Queremos fazer as coisas pela força do nosso próprio braço. E é onde nos frustramos. E quando nos frustramos, nós colocamos a culpa em Deus.
Porque eu sou servo, porque eu sou filho. Mas vem cá, a culpa é dele? Não é. Assim como Adão tentou se desprender da culpa do pecado, a mulher que tu me destes. Sabe, irmãos, esse é o problema do ser humano, se esconder atrás de desculpas. Esse é o problema, a gente querer apontar culpados pelos nossos próprios erros, pelas nossas próprias falhas. Não, errei, eu pequei, eu falhei, perdoa-me. Sabe, irmãos? Então nós temos que entender o princípio da oração. Ter a intimidade e o relacionamento sólido. É o que nós precisamos entender e trazer isso para a nossa vida, para a nossa realidade. E não apenas um dia, no domingo, ou em outro dia. Não, isso é constante. O relacionamento com Deus, ele é primordial. Ele é primordial. Para que as coisas possam acontecer na nossa vida e através da nossa vida, eu preciso ter um relacionamento sólido com Deus. Ele precisa entender, ele sabe, porque ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele sabe todas as coisas, ele sabe o que está aqui dentro, ele sabe o que não está, o que vai entrar aqui dentro, o que já saiu daqui de dentro, ele sabe de tudo. Mas eu preciso externar, eu preciso apresentar esse projeto para Deus. Eu preciso falar com ele. Então, Neemias, ele orou, ele falou ao Senhor da cidade que foi destruída. Deus sabia? Muito bem, sabia. Deus saberia que ele iria levantar Neemias para reconstruir a cidade. Então, não podemos perder tempo com outras coisas, mas podemos ganhar o nosso tempo tendo intimidade com Deus. E assim, com essa intimidade, Deus vai provendo todas as coisas. Lá no Evangelho de capítulo 6, não lembro o verso, é 33, diz: busquei em primeiro lugar o reino de Deus e a sua, e as demais coisas lhe serão. O que eu preciso buscar primeiro? E a sua? E as demais coisas é o que é? E o que é essas demais coisas? A mão dele sendo estendida ao nosso favor. Assim como foi estendida na vida de Neemias, mas não só na vida de Neemias, mas na vida da cidade toda. Na vida daqueles que estavam cativos, que foram libertos e foram para lá, mas chegaram lá e encontraram a cidade como? Destruídas. Agora, irmãos, deixa eu falar uma coisa aqui. Deus já operou através da vida do rei, já inclinou o coração do rei para estender as mãos para ajudar Neemias. Deus já fez esse ato, certo? Porque rei nenhum, na verdade, ele tem um coração voltado para os servos, né? Então Deus já moveu o coração do rei para favorecer Neemias. Aí no verso 10 do capítulo 2 diz assim: Sambalate, o Horonita, e Tobias, o oficial amonita, ficaram muito irritados quando viram que havia gente interessada no bem dos israelitas. Agora, para nós, irmãos, quantas pessoas estão interessadas no nosso bem? Quantas pessoas estão interessadas no nosso crescimento? Quantas pessoas estão interessadas no renovo da nossa fé, na nossa comunhão com Deus? Quantas pessoas estão interessadas? Hã? Quando você tem projeto, quando você tem sonho, quando você tem meta, quando você tem expectativa, nem todos vão sorrir com você. Nem todos vão abraçar você. Nem todos vão te favorecer. Sempre vai ter alguém, um ou outro, que é opositor. Que vai se opor àquilo que você tem, àquele propósito que você vive. Ou que você busca. Sempre terá alguém que tentará impedir o seu projeto. Tentará impedir o seu crescimento. Sempre vai haver alguém como uma pedra de tropeço no seu caminho, tentando ofuscar o seu sonho, tentando impedir a realização daquilo que você busca. Agora, se você está buscando isso em Deus, pode se levantar quem for, porque Deus faz acontecer. Deus inclina o coração do rei ao seu favor,
Deus levanta homens e mulheres para te ajudar. Deus levanta homens e mulheres para caminhar contigo. Deus levanta homens e mulheres para suprir a necessidade daquilo que você quer construir. Deus levanta. Mas isso é necessário, mas isso só acontece quando nós temos uma vida com Deus. E não paramos para ouvir aquilo que vem do alheio. Certo? Então vamos tomar cuidado quando nós formos reconstruir algo. Que esse é o momento da igreja de reconstruir. É o momento de reconstrução. Reconstruir o quê, pastor? Se analisarmos a nossa vida, será que não temos nada para reconstruir? Precisamos reconstruir a fé no Senhor. Precisamos reconstruir a intimidade, o relacionamento. O que nós precisamos reconstruir? A nossa intimidade com a nossa família. Precisamos reconstruir a intimidade com a nossa igreja, com os nossos irmãos. Intimidade essa que eu falo é ter aquele convívio, aquele convívio gostoso, aquele convívio bom. Precisamos reconstruir muita coisa em nós. Cadê aquele amor que nós tínhamos pelo próximo? Aonde está? E a profecia. No final do tempo, o amor de muitos irá esfriar. E essa profecia está falando do amor de quem? É do homem lá fora? É do mundo? Está falando da igreja? Então nós precisamos reconstruir alguns valores que estavam aqui dentro e foram perdidos, foram destruídos. Destruído por homens maldosos. Destruído por pessoas, pelo maligno. E aí? Servos do diabo. E aí? Precisamos reconstruir. Assim como houve a necessidade de reconstruir o muro e a cidade inteira, nós precisamos reconstruir aqui dentro o que foi destruído. Temos essa necessidade? Temos essa necessidade. Porque se a igreja não se atentar, hoje, o que acontece à nossa volta, que nós já estamos nos atentando para isso, né? As coisas que estão acontecendo à nossa volta. Mas o principal de tudo é que ainda não paramos para olhar o que está acontecendo aqui dentro. Enxergamos coisas demais. Enxergamos a destruição lá fora. Enxergamos a perseguição. Enxergamos a marca da besta se aproximando. Mas não enxergamos a frieza espiritual dentro de nós. Não enxergamos a falta de amor dentro de nós. Aí não temos que reconstruir nada. A partir do momento que nós nos levantarmos e falar, eu vou reconstruir o que Deus construiu em mim lá atrás. Meu irmão, você pode ter certeza. O inferno vai se levantar com todo vapor. Mas quem te chamou para boa obra, ele não dorme. Porque nós somos o projeto de Deus aqui na terra. Nós somos a igreja, nós somos a noiva. E se deixarmos de sermos noiva do Cordeiro, seremos noiva de quem? Então há sim uma necessidade de reconstruir os valores que foram perdidos ao longo da nossa caminhada. Sabe por quê? Palavras de morte que foram lançadas sobre a nossa vida, destruição e destruição, só notícias ruins, só desgraça acontecendo, e focamos naquilo, observamos aquilo, estamos nutrindo daquilo, e você espera que vai acontecer o quê com você, se você não se fortalece no Senhor? Se você não busca Deus, se você não recorre a Ele,
se você não almeja viver uma vida íntegra com Ele, na sinceridade, na pureza, na santidade, o que você acha que vai acontecer com você se você só se alimenta de coisas ruins? O que vai acontecer com a igreja? A igreja, cada dia, ela vai se frustrando, vai perdendo amor, vai perdendo a essência. E ela vai se definhando. Porque ela parou de construir os valores que vêm do Pai dentro dela. E os valores que já tinham dentro dela, que ela construiu com muita dificuldade ao longo dos anos, o inimigo já está semeando e tirando aquilo de dentro dela. Então precisa reconstruir aqueles valores que foi tirado, que foi destruído. Cadê a essência de Deus dentro de nós? Cadê a presença do Espírito Santo dentro de nós? Onde está? Onde está a presença do Espírito Santo? Onde está o favor de Deus na vida da igreja? Aonde está? Se a igreja não ora, se a igreja não busca, se a igreja não quer uma mudança, se a igreja não quer reconstruir, se a igreja não quer adquirir o caráter de Cristo dentro dela, como que está? Qual será o futuro da igreja? Qual será o futuro da igreja? Se ela não adquirir os princípios, os valores do Pai nela, na vida dela, se ela não se estruturar em Deus, o que será dela? Então é necessário a gente reconstruir aquilo que foi destruído dentro de nós. Tem pessoas que nem sonho mais têm. Tem pessoas que nem vontade mais têm. Tem pessoas que não almejam mais nada. Se chover tá bom, se fazer sol tá bom, se esquentar tá bom, se esfriar tá bom. Hã? E aí? Viver por viver? Sem expectativa? Sem propósito? Sem vida? Hã? Morto na terra. Precisamos estabelecer algo dentro de nós. Precisamos estabelecer. Aleluia, Senhor. Agora no capítulo 2, no verso 11 e 12, diz assim: Cheguei a Jerusalém, e depois de 3 dias de permanência ali, saí de noite com alguns dos meus amigos. Eu não havia contado a ninguém o que o meu Deus havia posto em meu coração que eu fizesse por Jerusalém. Não levava nenhum outro animal além daquele que eu estava montado. Irmãos, quando nós temos propósito, quando nós temos sonho, objetivos na vida, não divulgue, não espalhe, não conte para as pessoas. Isso é um projeto seu e dele. Isso é um sonho seu e dele. Nem todos vão compartilhar com você os sonhos. Nem todos vão estar junto com você nos momentos em que você está lutando pelos seus sonhos. Nem todos vão estar com você no momento em que você está passando pelas dificuldades para adquirir aquilo que você almeja. Sabia que é difícil a gente construir, renovar a nossa fé? Sabia que é difícil a gente se fortalecer na presença do Senhor? Sabia que é difícil a gente manter uma vida em santidade? Agora, quando você coloca isso no seu coração e se propõe a viver isso, irmão, não tem nada e nem ninguém que te pare, tem nada nem ninguém que te bloqueie, tem nada nem ninguém que te impeça. Se você almeja viver em vida, em santidade, e almeja estar na presença de Deus, vai, busque, vai adiante.
Gasta tempo que for necessário para servir ao seu Deus, para buscar, para se alimentar. Mas não compactua com certas pessoas à sua volta o que você deseja fazer. Isso eu falo da sua vida espiritual, falo também da sua vida normal, da sua vida humana. Porque nós temos projetos. Eu quero comprar uma casa, eu quero comprar um carro, eu quero fazer isso, eu quero mudar de emprego, eu quero uma coisa melhor, eu quero isso, eu quero... Não compartilhe. Compartilhe com quem está do seu lado, que abraça as mesmas coisas que você, que é o seu cônjuge, nada além. Sabe por quê, irmãos? Nem todos estão ali para abraçar os seus sonhos. Amém? Vamos lá para o capítulo 4. No primeiro verso diz assim: quando Sanbalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso, ridicularizou os judeus e, na presença dos seus compatriotas e dos poderosos de Samaria, disse: o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho de pedras queimadas? Tobias, o amonita, que estava ao seu lado, completou: pois que construam, basta que uma raposa suba lá, para que esse muro de pedras desabe. Está vendo, irmãos? Nem todo mundo quer que você construa uma cidade fortificada. Nem todo mundo quer que você se blinde. Sabe por quê? Porque você se torna alvo fácil. É fácil te dominar. É fácil te guiar. É fácil te conduzir. Porque você está fraco. Você não está fortificado. Você não tem um muro à sua volta. Aí o que ele fala? O que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Vem cá. Você pode tentar qualquer um, mas o Senhor não. O Senhor não. Pode sermos pequenos, mas somos fortes no Senhor. Sabe? Aí vem o outro incircunciso. Eu lembrei do irmão agora. Aí vem o outro incircunciso e fala: não, pode deixar de se construir. Basta soltar uma raposa lá que o muro vai ao chão. Ei, quem é que está levantando? Tem a mão de quem levantando o muro? Tem auxílio de quem? Tem um socorro de quem? Para vir falar, para vir lançar palavras malditas? Ei, aqui não. A última palavra, a palavra que rege, a palavra que governa a igreja é do Deus Todo-Poderoso. Então vem cá. Não tem palavra. Dessa palavra, ela não vai vir contra nós, ela não vai ter força contra nós e ela não tem poder contra nós. Sabe, irmãos, encontraremos isso na nossa caminhada. Essa caminhada cristã no qual nós estamos trilhando, no qual nós estamos vivendo, irmãos, não tem nem esse nem aquele que vai nos parar. Se nós estivermos conectados com Deus, se nós estivermos vivendo o propósito de Deus. Ouve-nos, olha só Neemia, mais uma vez. Ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Faze cair sobre eles a zombaria, e sejam eles levados prisioneiros como despojo para outra terra. Não perdoe os seus pecados, nem apague as suas maldades, pois provocaram a tua ira
diante dos... Nesse meio tempo, fomos reconstruindo o muro, até que em toda a sua extensão chegamos à metade da sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Precisamos nos dedicar em servir ao nosso Deus? Precisamos. Precisamos nos dispor dos nossos tempos, nossos horários, de algumas coisas na nossa vida para servir ao nosso Deus? Precisamos. Para reconstruir algo? Precisamos. Para nos fortalecer? Precisamos. Precisamos. Senão, irmãos, estaremos à mercê desses incircuncisos. Estaremos à mercê, irmão, do governo do mundo. Se nós não nos fortalecer agora, se a igreja não se fortalecer agora, ela será um alvo fácil lá fora. Ela será um alvo fácil lá fora. Sabe por quê? Projetos de leis para destruir a igreja está sendo criada por... Sabe? Se for olhar, dá até mais do que as páginas da Bíblia, o tanto de projeto de lei que tem por conta da igreja. E aí? E como que a igreja está? De braços cruzados? Ei, é a hora. Que hora é essa, pastor? Ai, perdi. Não. Está na hora da gente recompor. Recompor o quê? Recompor as forças. A fé, o ânimo, o vigor, a destreza, a justiça, o amor. Está na hora de nós recompormos. Ou recompõe agora, ou voltaremos para o cativeiro. E aí? Ou a igreja se põe de pé agora, ou voltaremos para lá. Qual que é a nossa escolha? Qual que é a escolha da igreja, irmãos? É se recompor agora. Sabe por quê? Enquanto tem a mão de Deus agindo em favor da sua igreja. Se nós obedecermos aos seus estatutos, se nós andarmos, como diz Deus para Davi, se teu filho andar nos meus estatutos, seguir os meus conselhos, fazer tudo aquilo que eu lhe ordeno, ele não será destronado, ou seja, a tua descendência continuará no trono. Mas há uma condição. Há uma condição para que não sejamos destronados. Há uma condição para que não sejamos destruídos. E qual condição é essa? De obedecermos a Deus. Para obedecermos a Deus, precisamos também ouvir e não só falar. Amém? Quando, porém, no 7, quando, porém, Sambalat e Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdod souberam que os reparos nos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram o quê? Furiosos. Todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar... Olha só o que o inimigo está fazendo hoje no mundo. Está tentando causar o que dentro da igreja? Confusão. Aí você vê igreja de tudo quanto é tipo. De tudo quanto é tipo. Igreja da teologia da prosperidade. Igreja disso, igreja daquilo, igreja não sei do que mais. Não vou falar aqui para não entrar em outros assuntos. Mas está criando igreja de tudo quanto é tipo. E isso vai virando o quê? Uma confusão. Aí causa confusão de doutrinas, causa confusão disso, daquilo outro. Aí começa uma doutrina de aliciar o ego do membro, e vira aquela bagunça. O que eles tentaram fazer? Causar confusão no meio daquele povo, para que eles não pudessem reconstruir o muro. Mas a igreja do Senhor, ela é o quê? Ela é forte no seu Senhor, certo? Então, se a igreja ela é forte, é a igreja que ora, é a igreja que busca, é a igreja que ajoelha, é a igreja que fala com Deus, é a igreja que tem intimidade, é a igreja que tem relacionamento, certo? Mas
nós oramos ao nosso Deus e colocamos guarda de dia e de noite para proteger-nos dele. Enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer: os trabalhadores já não têm mais forças e ainda há muito entulho. Por nós mesmos, não conseguiremos reconstruir o muro. E os nossos inimigos diziam: antes que descubram qualquer coisa ou nos vejam, estaremos bem ali no meio deles. Vamos matá-los e acabar com o trabalho deles. Quem está no meio da igreja mesmo? Nós somos o quê? Nós somos o trigo. E o que tem no meio do trigo? O joio. Vamos tomar cuidado. Vamos tomar cuidado. Porque está chegando o dia da colheita. O joio será arrancado e jogado, mas o trigo sobe para a glória. Os judeus, no verso 12 do capítulo 4, os judeus que moravam perto deles, 10 vezes nos preveniram: para onde quer que vocês se virarem, saiba que seremos atacados de todos. Seremos atacados de todos? Podemos confiar em alguém? Do norte ao sul, leste ao oeste? Por isso, posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, dividido por famílias, armados de espadas, lanças e arcos. Fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais, ao restante do povo: não tenham o quê? Não tenham medo deles. Por que não tenham medo? Porque quem age por nós é maior daqueles que agem na vida deles. Então eu não devo ter medo. Se eu tenho o Espírito Santo, se eu tenho a presença de Deus, meu irmão, quem é o adversário? Que ele, até para entrar na presença de Deus, tem que pedir permissão. Vem cá. Outra coisa. Quando caiu o adversário, caiu a terça parte. Se a gente for bom de matemática, quando caiu a terça parte, ficou quantos com o Senhor? Está dando para entender? Irmãos, a maior parte está com a igreja. Certo? Então, ou seja, irmãos, não adianta levantar se tem uma igreja forte, se tem uma igreja viva, se tem uma igreja acordada. Amém? Então vamos lá. Para isso precisamos fazer o quê? Uma inspeção. Sabe por quê? Porque de todos os lados seremos atacados. Então vamos estar com os nossos olhos atentos, para não cairmos em armadilhas. Lembrem-se de que o Senhor é grande e temível. E lutem por seus irmãos, por seus filhos, por suas filhas, por suas mulheres e por sua... O que fala para nós, irmãos? Para nós lutarmos pela nossa família, pelo nosso irmão, pela igreja, pela nossa esposa, pelo não sei quem. Está falando para lutar por quem? Pela igreja. Lutem. Se for preciso perder a vida, perde. Mas batalhem, lutem. Vá em frente. Porque Deus é conosco. Quando os nossos inimigos descobriram que sabíamos de tudo o que Deus tinha, e que Deus tinha frustrado a sua trama, todos nós voltamos para o muro, cada um para o seu trabalho. Daquele dia em diante, enquanto a metade dos seus homens fazia o trabalho, outra metade permanecia armada de lanças, escudos, arcos e couraças. Ou seja, enquanto uns estão orando, outros estão pregando, enquanto uns estão evangelizando, outros estão cobrindo de oração, enquanto uns estão sendo enviados, outros estão aqui blindando. É assim. O ministério, a igreja é assim. Enquanto a minha irmã está ali, estou orando por ela. Enquanto o meu irmão está saindo daqui para ir fazer um trabalho evangelístico, eu estou orando por ele. Enquanto eu estou aqui ministrando, a igreja está orando pelo pastor. E assim vai.
Esse é o ministério, esse é o propósito de Deus com a igreja. Amém? Agora vamos pular essa parte. Deixa eu ver se é isso mesmo, se eu não pulei nada. Ô, irmão, só no verso 15 aqui, deixa eu só olhar aqui, só fazer um comentário. Quando os nossos inimigos descobriram que sabíamos de tudo e que Deus tinha frustrado a sua trama, todos nós voltamos para o muro, cada um para o seu trabalho. Sabe o que esse versículo está falando? Que Deus estava agindo. Enquanto você está trabalhando, enquanto você está lutando, enquanto você está buscando, enquanto você está se entregando para Deus, enquanto você está debaixo da submissão dEle, Ele está agindo em seu favor. Vamos lá para o capítulo 6, do verso 1. A tentativa de intimidação. Ainda não para por aí, porque a nossa caminhada cristã, ela é como? Ela é contínua. Até a vinda do nosso Senhor e Salvador, e nos arrebatar e nos levar com Ele para a glória. Amém? Quando Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe e o restante de nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído, já saiu da fase da construção, hein? Quando sabia que havia reconstruído o muro e que não havia ficado nenhuma brecha, fechou todas, né? Não pode ter nenhuma brecha, nenhuma portinha aberta para o inimigo, não, viu, irmão? Tem que fechar tudo, viu? Se o outro te faz pecar, arranca ele e joga fora. Embora até então eu ainda não tivesse colocado as portas nos seus lugares, Sambalate e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem: venha, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal. E por isso enviei-lhes mensageiro com esta resposta: estou executando um grande projeto e não posso? Estou executando um grande projeto e não posso? Que grande projeto é esse? É a obra de Deus, é a sua vida com Deus, é a sua intimidade, é o seu crescimento espiritual. Então você está num grande projeto de Deus. Porque o projeto de Deus é te levar para a glória. E você está engajado nesse projeto. Como que você não está engajado no projeto se você vai subir para lá? Tem como eu te levar para algum lugar se você não quer ir? Não tem. Então nós estamos engajados num grande projeto. Vai vir incircunciso tentando te tirar desse grande projeto. Vai vir pessoas tentando matar a sua fé. Falar isso, falar aquilo, que a igreja é isso, que a igreja não presta, que a igreja rouba, que a igreja é aquilo, que a igreja... Isso aqui é um conto de fadas que eu já ouvi falar. Vai vir pessoas tentando matar a sua fé. Tirar aquilo que foi construído dentro de você. Certo? Mas agora há sabedoria na sua pessoa. De que? Ei, eu estou engajado em um grande projeto e agora não posso descer. Não posso sair daqui. Eu não posso dar ouvidos, não. Posso dar ouvido a esse mundo, não. O ouvido que eu tenho que dar, eu tenho que escutar quem? O meu Senhor. Eu tenho que ouvir o que Ele tem para mim, o que Ele me ordenar. O que vem do mundo lá fora é procedência maligna. E a proposta do maligno não supera a proposta do meu Senhor. Amém? Glória a Deus. Por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês? Eles me mandaram 4 vezes a mesma mensagem. E todas as vezes lhe dei a mesma. Enquanto tentar matar a sua fé, dá a mesma resposta. Não posso parar, eu não posso descer. Eu estou engajado num grande projeto. Que projeto é esse? De servir ao meu Senhor. De ser fiel a Ele. Então reconstrua os muros. Tire o lixo para fora. Mas faça, mas vai viver o Senhor, vai viver o sobrenatural, vai ver as mãos de Deus agindo na sua vida, vai se aprofundar mais, vai ver coisas grandiosas e maravilhosas que Deus tem para realizar na sua vida e através da sua. Porque Deus tem grande projeto através da sua vida, meu irmão. Deus tem grandes coisas.
Ei, ainda não parou. Ei, a botija não cessou o azeite. Deus ainda está derramando azeite sobre a vida das pessoas. O que está acontecendo são as pessoas que pararam de querer receber o azeite. Está na hora, irmão, da igreja acordar, despertar. Despertar, porque Deus está derramando. Enquanto eles estavam orando, enquanto estavam buscando, enquanto estavam trabalhando, Deus estava operando. Deus convertia o coração do rei, inclinava o coração do rei para suprir a sua necessidade. Deus não levantou a senhorinha viúva lá para suprir a fome de Elias? Elias ou Eliseu? Eliseu? Deus não levantou? Deus não usou corvos para suprir a necessidade? Deus não pode inclinar o coração do rei para favorecer a igreja? Claro que pode, irmão. Quem é o rei? Quem é o homem? Quem é quem para falar o que for contra Deus? Sabe, irmãos, nós precisamos agora nos aprofundar mais em Deus. Para viver o sobrenatural que Ele tem para nós. Sabe, viver o Espírito de Deus aqui na terra. A imagem e semelhança do Senhor tem que estar aqui, ó. Dentro de nós, aqui, ó. Sabe? Não a aparência bonita, não é isso, irmãos. Sabe o quê? É o caráter dele, é a presença dele, é o agir dele, é o poder dele fluindo através da sua vida. Esse é o grande projeto que nós estamos, irmãos. É viver o sobrenatural. Queremos viver? Queremos. Podemos viver? Podemos. Deus já está tudo preparado. Nós é que precisamos tomar agora a nossa posição. Assumir a nossa posição. Assumir a nossa postura. Se levante, coloque de pé. Vamos orar. Se por algum momento você desanimou na sua fé, na sua caminhada cristã, se em algum momento você se deparou com esses muros, com entulhos, porque ainda tem entulho demais para tirar, porque as nossas forças já não dão conta mais. Eita, na hora da gente colocar agora na presença de Deus, Pai. As minhas forças se esgotaram. As minhas forças acabaram. Eu não consigo mais tirar um entulho de dentro de mim. Eu não consigo mais colocar para fora, Pai. Eu não consigo renunciar ao pecado. Eu não consigo fazer o que eu preciso fazer. Pai, agora eu apelo para o Senhor. Faça em mim o que o Senhor precisa fazer. Opere em mim o que o Senhor precisa operar. Mas não me deixe da mesma forma. Não me deixe vazio da tua presença. Não me deixe entulhado, Pai, com as coisas que o mundo colocou, gerou dentro de mim. Mas eu quero, Pai, uma transformação. Eu quero vida e vida em abundância na tua presença. Eu quero santificação. Eu quero poder. Eu quero estar engajado, Pai, nesse grande projeto do Senhor. Eu quero viver, ó Pai, no sobrenatural. Eu quero externar, ó Pai, as tuas maravilhas na vida das outras pessoas. Eu quero ser, ó Pai, uma fonte de vida inesgotável, Pai, na vida do meu próximo. Eu quero amar. Eu quero ser amado. Mas eu quero amar também. Eu quero externar esse amor, eu quero poder ajudar, eu quero poder levar a tua mensagem adiante. Para isso, Pai, eu preciso ser restaurado, eu preciso, Pai, estar vivo, eu preciso, Pai, ter forças. Então eu venho buscar no Senhor agora. Se você estava assim, irmãos, antes de você chegar aqui, hoje Deus te fortalece. Hoje Deus te renova. Hoje Deus estende as mãos dele sobre a tua igreja. Hoje Deus vem para te socorrer. Hoje Deus vem para te auxiliar. Porque Ele é um Deus bem presente no momento da adversidade. E quem fala para mim que não viveu, que não vive a adversidade, irmão. Então esse é o momento, irmãos. Fale com Deus, feche seus olhos, curve a tua cabeça e deixa Deus fluir dentro de você. Pai,
mais uma vez, Senhor, a Tua palavra sendo ministrada, Pai, e trazendo ao nosso coração, meu Deus, grandes coisas do Senhor, Pai. Possamos sim, Deus, reconstruir o muro, meu Pai. Mas não conseguimos, Pai, com as forças dos nossos próprios braços. Porque é cansativo demais, Pai. E não somos paros para isso. Mas, Pai, no Senhor temos forças. Então vem, Senhor, sobre a Tua igreja, meu Pai. Fortalecei, Pai, a nossa vida na Tua presença. Renova, Pai, a força da Tua igreja e a fé também. Vem, Senhor, com o poder, Pai, transformador do Senhor, meu Pai, na vida da Tua igreja. Ainda que se levantem, Pai, ainda que se levantem homens tentando minguar a nossa fé, nos destruir, nos matar, como houve no tempo de Neemias, Pai, na reconstrução. Pai, que o Senhor possa causar confusão neles e nos levar, Pai, a concluir, Senhor, a reconstrução do muro, Pai. Pai, que os teus projetos, Pai, os teus objetivos, sejam eles, Pai, cravados no nosso coração, meu Pai. E que nós venhamos, meu Deus, a viver o sobrenatural do Senhor todos os dias, meu Pai. Que possamos ver, ó Pai, o teu agir, assim como Neemias, Pai, pôde ver as tuas mãos, ó Pai, estendidas sobre eles. Porque aquelas pessoas, Pai, que estavam ali, Pai, contra, falaram, será que podem ressuscitar a pedra? Ah, ei, quem é ele para falar qualquer coisa contra o Senhor? Ah, quem é ele para duvidar daquele que fez todas as coisas? Quem é ele para falar daquele que chamou Lázaro para fora? Quem é ele para falar daquele que estancou o fluxo de sangue daquela mulher? Quem é ele para falar de um Deus vivo? Quem é ele para falar, Pai? Quem é ele para duvidar, Senhor, do teu agir e do teu poder? Então vem, Senhor, com a tua igreja, renova a força e a fé da tua igreja, meu Pai, em nome de Jesus, sejamos longânimos, ó Pai, na tua presença, ó Deus, para a glória do teu nome. Vem, Senhor. Vem, Pai, sobre a tua igreja, Senhor, e ressuscita, Pai, ressuscita a tua igreja, Senhor, ressuscita sonhos, Pai, ressuscita, Pai, projetos, ressuscita, Pai, a fé, em nome de Jesus. Vem, Senhor, transformar, ó Pai, a tua igreja para a glória do teu nome, em nome de Jesus, e que nós venhamos ser canal de bênçãos, Pai, na vida dessa sociedade, em nome de Jesus, meu Pai, que o poder do Senhor, ó Pai, seja com a tua igreja, hoje e todo sempre, meu Pai, que o Senhor permaneça, Pai, com a tua igreja, nos dando força, nos dando visão, nos dando discernimento, abrindo os nossos olhos espirituais, meu Pai, guiando os nossos passos, meu Pai, nos instruindo, Pai, na mente, em nome de Jesus Cristo, para que nós possamos romper, ó Pai, com as barreiras e as dificuldades, mas que nós venhamos a seguir e a continuar a nossa caminhada, ó Pai, rumo à santidade, uma Canaã celestial, para a glória do teu nome, e que assim seja, em nome de Jesus. Aleluia. Não deixa, não permita que o inimigo rege a tua vida. Não permita que o inimigo governe o que é para Deus governar. Não permita que o inimigo tenha acesso à tua vida e à tua família. Fecha todas as brechas, fecha todas as lacunas. Ora, medita, busca ao seu Deus, se fortaleça nele, porque ele é o socorro bem presente. Amém? Glória a Deus. Obrigado, família que vieram nos visitar, que Deus abençoe abundantemente. As portas estão abertas, sejam sempre bem-vindos em nome de Jesus. Viu? Não me apresentei, sou o pastor Vandeci Roberto. Sejam bem-vindos, viu? Que Deus abençoe a vida de vocês. Amém? Glória a Deus. Feche seus olhos. Que a bênção de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo Consolador esteja em cada um de nós, hoje e todo sempre. E toda a igreja diz: amém. Ide em paz e que Deus nos acompanhe. Tenha uma semana de vitória, uma semana abençoada e uma semana com o agir de Deus na sua vida e na sua família, em nome de Jesus.